meus amigos, quartas de final, só clássico na Copa do Brasil. E teremos de novo um Atlético e Cruzeiro, um Cruzeiro e Atlético, o primeiro jogo no Mineirão. Calendário aí, meus amigos, ó, a sequência de jogos do Cruzeiro, já com os duelos na Copa do Brasil. Tá tranquilinho, hein? A gente enfrenta o Flamengo aí, amanhã, dia 12 de agosto, 9h30 da noite, no Mineirão. Todos os caminhos levam ao Mineirão. Aí no domingão, Corinthians e Cruzeiro lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. E na quarta-feira que vem, Flamengo e Cruzeiro, jogo de volta no Maracanã. Aí a gente classifica na Libertadores. Amém. E aí, no dia 22, que é um sábado, né? Isso, sábado à noite, 8h30, Cruzeiro e Flamengo do Mineirão, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. E aí já tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, quarta-feira ou quinta. Essa data ainda vai ser destrinchada aí depois que as TVs, né, definirem isso. Mas deve ser na quarta, dia 26, Cruzeiro e Atlético, jogo de ida no Mineirão. No dia 30, contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro. Provavelmente no dia 30, tá a definir aí, porque também a CBF vai desmembrar a data da rodada. E aí o jogo de volta contra o Atlético Mineiro, dia 2 de setembro. Sequencinha de 7 jogos, sendo todos clássicos nacionais. Sim, todos têm o seu respectivo peso, né? Claro que a gente olha, depois de tudo que aconteceu ali no sorteio das Copas, para os 2 confrontos ali, digamos assim, os 3 confrontos de Campeonato Brasileiro com menos peso, mas eles também são importantes, né? Até para ganho de confiança em meio a esses cenários, para rodagem também de atletas. Então, às vezes, a Rafa fala muito sobre isso, sobre ganhar opções. Às vezes um jogador ali, o Arthur não gosta do termo reserva, né? Mas um jogador ali que não está em tantos minutos, ele acaba entrando nesses jogos de brasileiro e tendo um bom desempenho, porque são 3 equipes de um nível de exigência alto, né? Tanto Corinthians quanto Flamengo e Vasco. Você vira opção para os confrontos das Copas, né? Você vira um cara que ganha mais respeito, digamos assim, por parte do seu torcedor, no sentido de se esse cara for acionado em algum dos jogos decisivos ali, em algum dos jogos de mata-mata, ele pode nos ajudar. Agora, é o calendário que acho que todo torcedor sonha, né? O jogo grande. É claro que a gente fica brincando aqui, né? Carga emocional e tal, deixa o torcedor ansioso mesmo, mas o legal é esse, né? O legal é você ficar ansioso pelos grandes jogos, pelas grandes competições, por possibilidade de classificação e de ter vida longa em torneios de mata-mata, como Libertadores e Copa do Brasil. Agora é o elenco do Cruzeiro entender isso como uma grande chance. Porque eu acho que todo jogador, quando ele começou sua caminhada ali no sub-11, 12 e abdicou de várias coisas para chegar ao profissional e passou por uma situação que muitos tentam, poucos chegam, eles esperavam viver isso aí, né? O Wesley falou sobre isso ontem, né? Na coletiva. Cara, assim, com todo respeito às outras equipes, mas, por exemplo, um cara que vira jogador, ele sonha em jogar um mata-mata de Libertadores contra o Flamengo no Maracanã, jogar um mata-mata de Copa do Brasil contra o maior rival da sua equipe. Ele não tá assim pensando, pô, virei jogador porque meu sonho é jogar a 3ª rodada do Campeonato Mineiro. Sabe? Não é por isso. Então, é fazer valer dentro de campo também todo o esforço que esses caras tiveram a vida toda para chegar onde chegaram. Apoio do torcedor não vai faltar. Agora, dentro de campo tem que ter entrega, comprometimento. E acho que qualidade o Cruzeiro tem. É o que a Rafa falou, é ser inteligente dentro desses jogos, né? Ter inteligência esportiva. Entender o que o jogo está te pedindo. E aí, dentro dessa inteligência, você conseguir construir bons resultados. É isso, e até fico satisfeito, até pegando aqui a escalação, né, que nós tivemos contra o Mirassol. Não era um time 100% titular, mas muitos dos que entraram deram conta do recado, fizeram uma boa apresentação, e é óbvio que o Mirassol é uma equipe hoje de um nível técnico diferente, quando a gente fala desses confrontos que nós vamos ter aí no mês de agosto e iniciozinho de setembro, mas para mostrar que o Arthur Jorge valoriza e prioriza também o Campeonato Brasileiro. É óbvio que a chance do Cruzeiro de vencer um título expressivo ainda em 2026 está nas Copas, e é evidente que todos lá vão de força máxima nas noites de Libertadores e de Copa do Brasil, mas não dá para tirar o olho do Campeonato Brasileiro. Tem que ser a nossa prioridade estabelecer ali nas primeiras posições. O Cruzeiro precisa estar na Libertadores de 27, o caminho mais curto para isso é via Campeonato Brasileiro.
Hoje a gente está muito feliz de estar em 5º lugar, mas é um 5º lugar provisório, digamos assim, porque ainda tem equipes com jogos a menos e a gente sabe que uma derrota, um tropeço já é o suficiente para você sair dessa posição. E a pré-Libertadores está muito longe de ser o ideal, né? Mas não vai dar para simplesmente ignorar esses jogos de Campeonato Brasileiro. E aí vamos precisar de time forte. Para isso, esses atletas precisam, assim que tiverem as oportunidades, como é o caso do João Marcelo, que sempre, assim, na era Arthur Jorge, o João Marcelo sempre entrou bem, né? E conseguiu jogar aí os 2 últimos jogos bem, um na direita e um na esquerda. E a gente precisa de outros que apareçam assim, assumam a responsabilidade, façam bons jogos para que o Cruzeiro siga forte nas 3 frentes, que é o nosso desejo. É claro que o elenco tem as suas limitações, mas chegou o momento de apertar, né, esticar a corda, porque pode ser um mês muito especial, né? E igual o Pedro falou ali, tem um jeito de não ter que passar por isso, né, Caramujo? É o que a gente viveu em 2020, 2021. Ninguém quer, né? Não, de jeito nenhum. Não dá para escolher nada. Os 8 aí da Copa do Brasil, estamos entre os 8. Vamos lá, quem sabe, buscar essa classificação aí na Liberta e tá entre os 8 também na Liberta. Aí vai preencher o calendário até a data fifona. Então, é para isso que... É isso que o torcedor quer ver. E temos elenco agora aí, tem muita peça. Tomara que todo mundo encaixe mesmo aí, como parece, né, que cada um vai encaixar no time. Se tiver uma recuperação muito, muito boa aí, o PEC voltaria em 2 meses e meio. Então, até lá tudo... Tem muita coisa para acontecer. E é o Cruzeiro, tá focado aí. Ninguém perde de véspera, mas também ninguém ganha de véspera, né? E aquele clássico lá que a gente teve, falando aí especificamente do clássico, foi assim, um Cruzeiro totalmente reconhecível, né? Foi. Muito abaixo, nervoso nas ações, defendendo da pior forma possível. E o começo me incomodou, assim, alguns jogadores do Cruzeiro com uma postura do tipo, menosprezando o outro lado, Sim. sabe? E a gente sabe que isso não pode acontecer. Quando teve um toquinho do Arroio virando a cara... Ali eu também já tive uma sensação de que o jogo ia para um caminho perigoso. E foi o que aconteceu. E a Rafa falou sobre um ponto que, assim, acho que o Cruzeiro vai ter que se preparar para isso, que é a questão do adversário abdicando mais da posse da bola e tendo um jogo muito mais vertical, sabe? É um time que vai apostar muito nisso. E aí o Cruzeiro tem que estar muito preparado para lidar com isso, sabe? E eu acho que ainda mais que o primeiro jogo é no Mineirão. Então, assim, no jogo do Mineirão, essa questão da inteligência do Cruzeiro, a Rafa usou 2 situações ali que eu acho que são perfeitas. Ter paciência, mas ao mesmo tempo circular essa bola mais rápido. Paciência no sentido de, não tá dando para entrar na defesa do adversário, que eu não vou tentar um chute que eu nunca acertei na carreira, ou um cruzamento com de todo mundo saindo. Com o pé ruim do meio campo. Que foi o que fizeram, né? Um monte de bola vezes. pro Caio Jorge, o Caio Jorge no meio de 3 zagueiros. É o lance do pênalti. Do pênalti, que o Arroio tenta um cruzamento pra dentro da área sem ter ninguém. Só que ele manda fora da área o cruzamento. Aí o Romero não consegue ganhar do Cassierra e ele acha o Alaminda e tem toda a jogada do pênalti. Exatamente. Mas assim, ali foi E o primeiro gol, o Cruzeiro dando o bote errado lá no meio campo com o Cauã Moraes e mais um. Tudo errado, transição defensiva horrível. Entrou muito desconcentrado naquele jogo. Tudo ruim. Foi, acho que eu me arrisco a dizer que foi um jogo pior do que o jogo contra o São Paulo. Apesar do placar. Muito pior. Foi o pior jogo do Cruzeiro com o Arthur Jorge disparado. Até porque durante um momento ali no segundo tempo, o cenário era de desespero. Sim, parecia que o Cruzeiro seria 3-0 com 2 a menos. É. Então, assim, e a gente ter conseguido ali, pelo menos na reta final, até as mudanças que o Arthur fez, né? Colocou o João Marcelo, colocou, acho que o Lucas Silva. Tipo assim, o Cruzeiro pelo menos... O João deu uma... Tipo, não vamos sofrer aqui, né? Já tá muito ruim o que aconteceu aqui. A gente conseguiu um golzinho ali um gol achado ali de pênalti com o Caio Jorge. Um pênalti bem idiota que o zagueiro do lado de lá fez, mas... E aí minimizou o tamanho daquela derrota, mas foi o pior jogo do Cruzeiro com o Arthur e eu tenho certeza que ele vai estudar bastante
o oponente, para que esses próximos confrontos sejam bem diferentes. O mando do Cruzeiro, a decisão na Arena MRV. Já todos os detalhes para você das quartas de final. Quem passar de Cruzeiro Atlético vai pegar o vencedor de Internacional e Grêmio. É Grenal. O Vasco vai enfrentar o Vitória da Bahia. Primeiro jogo em São Januário, a decisão em Salvador. Quem passar de Vasco e Vitória pega o vencedor do outro clássico, Palmeiras e Santos. Com o primeiro jogo na casa do Palmeiras e a decisão na casa do Santos. Aliás, a informação em São Paulo é de que o Santos tira o jogo da Vila Belmiro e pode levar para a capital paulista, a ver onde o Santos vai marcar os seus jogos. Mas teremos 3 clássicos na Copa do Brasil: Inter e Grêmio, Cruzeiro e Atlético, o Palmeiras contra o Santos e o outro confronto, Vasco e Vitória. Lembrando, quem avançar, semifinal, 9 milhões de reais já no Pix para quem passar no clássico. E aí, quem vai levar a melhor, Cruzeiro ou Atlético? Mineirão ou Arena MRV? Você assistiu? O Ale Oliveira mesmo, a gente acompanhando ao vivo, vendo ali, bolinha por bolinha. 3 clássicos de uma só vez na fase quartas de final. Pra competição é muito legal, vai bombar Grenal, né? Simplesmente Grêmio e Inter, Cruzeiro e Atlético, Palmeiras e Santos. Se tivesse passado o Flamengo, era Vasco e Flamengo, né? Mas quem passou foi o Vitória. Então, Vasco e Vitória, grandes jogos vindo por aí. Ale, bom dia. Muito bom dia, viu, Tiagão, companheiros e todo mundo que nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil. Que sorteio foi esse, hein, meu? A moça do sorteio lá, a promoter, parece que é enviado pelo coisa ruim, né? Pelo capeta, porque olha, vou te falar, se a gente tivesse que escolher os confrontos que evidentemente tem mais apelo, né? A gente não escolheria tão bem, né? Então ficou aí os clássicos, né? Regionais, todos eles possíveis acabaram acontecendo agora nessa fase de quartas de final. Lembrando que desses 8 times, né, Tiagão, 5 ainda estão envolvidos em outras competições, né? O Cruzeiro e o Palmeiras na Libertadores. E aí você tem o Atlético, o Vasco e o Santos na Sul-Americana. Então são as 5 equipes que estão em 3 competições. Mas vou te falar, em termos de apelo, de interesse do público, não poderia ser melhor. Então a gente já começa a imaginar, a projetar o que pode acontecer na Copa do Brasil nessa próxima fase. Ô, Nath Fiuza, e eu falei aqui na pergunta premiada de 2 encontros na Copa do Brasil, são 3 encontros, né? Vamos partir pro 4º confronto entre Cruzeiro e Atlético. Você manda aqui as datas, você ouvinte da Itatiaia, 3 vezes aqui, o Joacir Alves já mandou bem, o Antônio Júnior, o Kleber Rodrigues, o Maicon Renato, o Jaime Celso. O Jaime respondeu 2 vezes. Vou te dar uma colher de chá, viu, Jaime? São 3 vezes em que Atlético e Cruzeiro se enfrentaram na Copa do Brasil. Quais os anos desses 3 encontros entre Atlético e Cruzeiro, entre Cruzeiro e Galo na Copa do Brasil? Nome completo no chat do YouTube, aliás, muito obrigado, grande audiência aqui no YouTube. O Marcelo Vieira também está na área concorrendo aos prêmios. Nath Fiuza, aqui o Léo Atleticano, o Haroldo Carvalho, é marmelada! Na escola a gente falava assim, né, quando saiu o sorteio. Ô, Nath, marmelada ou não, eu sei que vão ser grandes jogos nessa quartas de final. E o Pix, né, Nath? 9 milhões de reais para quem avançar. Lembrando, quem for até a final, bater campeão, 70 milhões e... este ano, final única da Copa do Brasil. E lembrando, Nath, ontem a CBF confirmou novidades, né? Tanto na Copa do Brasil como no Brasileiro, aquelas regulamentações da Copa do Mundo, cera de goleiro, substituição, né? 10 segundos para cada jogador sair rapidinho do campo, não vai ter enrolação, o cartão amarelo vai comer solto, vai ter inversão de tiro de meta para escanteio e tem também o semiautomático agora como novidade na Copa do Brasil. Nath, bom dia. Ei, Tiago, bom dia, viu? Meu abraço a você e a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes nesta terça-feira quente, pelando, né? Como diz o Renato Rios Neto com esse sorteio da Copa do Brasil. Meu abraço também ao Ale Oliveira. É claro que dá para, de alguma forma, desconfiar, porque é muita coincidência, né? Mas, de toda forma, tá definido, o sorteio tá feito, os confrontos estão postos à mesa e nós teremos muita emoção e, principalmente, muita rivalidade nessa fase de quartas de final
final da Copa do Brasil. Acho que dá pra gente analisar previamente, por exemplo, Grêmio e Internacional e Atlético e Cruzeiro, eu vejo como confrontos clássicos mais equilibrados do que Palmeiras e Santos. Ainda que quando a gente fala de clássico, a rivalidade, né, é um componente especial, são jogos em que, de alguma forma, às vezes o time inferior, tecnicamente, compensa com muita entrega, com muita luta, mas eu ainda vejo uma disparidade maior entre Palmeiras e Santos. Se a gente olhar, por exemplo, para o Campeonato Brasileiro, né, o Palmeiras é o líder, o Santos briga contra o rebaixamento, então acho que há uma distância maior entre as equipes. Grêmio e Internacional não fazem uma grande temporada, os dois times ameaçados ali pelo rebaixamento, né? O Inter, nessas últimas semanas, conseguiu alguns bons resultados, a classificação, inclusive, assim como o Grêmio vencendo o Mirassol, mas são dois times com dificuldades, com limitações e que com certeza vão olhar para essas quartas de final da Copa do Brasil como um prato cheio de comida, até para dar uma salvada na temporada, para chamar de volta o torcedor. Afinal de contas, é sempre muito bom, especial, diferente, ganhar do principal rival. E novamente Cruzeiro e Atlético, né? Eu acho que existem diferenças entre as equipes. O Cruzeiro talvez tenha um elenco mais forte, mas a gente já viu em outras oportunidades em Minas Gerais que tudo fica muito equilibrado, né? No último encontro o Cruzeiro levou a melhor, não deixa de ser agora uma oportunidade de revanche para os atleticanos. Eu tô curiosa para tudo que vai acontecer. E ainda dá para chamar a atenção, Thiago, num ponto importante, o Vitória vai fazer o segundo jogo contra o Vasco no Barradão. O Vitória no Barradão tem se tornado quase que impossível de ser vencido, né? Venceu e classificou em cima do Flamengo assim, novamente agora em cima do Atlético Paranaense e terá a oportunidade de definir em casa com o seu torcedor mais uma vez. Isso também é um ingrediente a mais aí para essa fase de quartas de final. E sobre as mudanças no regulamento, a gente torce para que todas elas sejam aplicadas no jogo de maneira correta e que isso ajude, né, Thiago, a inibir o antijogo, a inibir a cera que infelizmente ainda atrapalha muito o nosso futebol brasileiro.